Tem gente preocupada com os caminhos da seleção, e principalmente com o nosso camisa 10. O Vinícius Júnior, com 8 gols em quase 50 jogos, se mostra cada vez mais inútil em campo quando tá com a pita do Brasa. E muita gente vem falando do comportamento dele dentro e fora de campo também, o que o faz uma figura muito interessante de ser analisada. Não como jogador, até porque esse não é um canal de esporte, mas sim como pessoa, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu dividi tudo em tópicos diferentes pra gente entender o comportamento do cara de ângulos diferentes, e no final a gente vai ter uma ideia melhor do porquê ele não rende na seleção. E não só, vamos tentar entender outras ações dele e de forma mais geral. Então põe o fone, arruma uma louça pra lavar e me ouça falar merda. Parte 1. Origem pobre. Pra começar a entender ele, a gente precisa entender de onde ele veio. E não tem como dissociar isso do dinheiro. Você já deve ter ouvido que o menino Vini era só mais um menino fudido de São Gonçalo, que era pobre, jogava bola descalço na rua e teve uma infância difícil. Isso é até verdade, mas também não era nenhum miserável. Dá pra dizer que ele era da baixa classe C, igual mais um monte de gente. Tipo eu e você, provavelmente. Você deve estar pensando que tantos anos como um plebeu comum deve ter marcado ele, que mudou o caráter dele e fez dele um humildão pra sempre. Mas talvez ele tenha bem menos lembranças da pobreza do que se imagina. Diferente de você, que com 13 anos estava jogando FIFA pirata no PlayStation, ele estava assinando contrato com a Nike. Com 16, enquanto você estava sonhando com o Senai, ele parou de ganhar 10 mil para ganhar 70 mil reais por mês só do Flamengo. E com 18, foi pro Real Madrid ganhar mais de 7 milhões de euros, que vale mais do que reais, por ano. Hoje o Vini tá com quase 26 e ganha quase 30 milhões de euros por temporada. E fora isso, tem mais alguns milhões de patrocínio de várias marcas. Com certeza você já deve ter visto ele em alguma propaganda por aí. Se você fizer as contas, vai perceber que faz mais de 10 anos que ele não sabe o que é ser pobre. E quando você ganha tanta grana tão novo, você esquece rápido como era essa vida. Não tô dizendo que ele não possa ser um cara com noção de humildade, mas sim que ele não tem mais a conexão com a realidade brasileira que eu ou você vivemos. E não, os programas de filantropia que ele tem não é por bondade no coração. É comum jogadores ricos terem essas coisas associadas a eles. Os empresários sabem que faz bem para a imagem deles num país pobre como o Brasil. E jogar bola não é só habilidade, é carisma e mídia também. Mas é claro que o fato de ter vindo de um lugar e uma família pobre tem influência sobre ele, sim. Como ele certamente não tinha tudo o que queria quando era moleque, agora que ele nada em dinheiro, ele super compensa essas coisas gastando com itens de luxo. Isso inclui joias, roupas, carros, viagens e profissionais do amor. Isso não é exclusivo dele. Quase todo jogador de futebol, MC, subcelebridade, político ou empresário que ganha dinheiro repete o mesmo comportamento. E essa supercompensação também é uma forma dele lembrar para si mesmo o status que ele alcançou. E num esporte de alta performance, você ter a confiança de que você é foda é muito importante pro psicológico. Parte 2. Máscaras. O cara é relativamente discreto. Você não ouve falar que ele vai em festas de amigos milionários, nem que se acabe em putaria tipo os craques da geração anterior. Quer dizer que ele é bitolado em treino igual o Cristiano Ronaldo? Não, é saber do que ele curte uma baguncinha e umas do job de vez em quando. Só não é tão exposto. E como ele é no vestiário? Pelo que se sabe, na seleção ele não é amado igual o Neymar. Que além de ser uma referência no talento, é muito resenha. Mas o Vini também não é odiado. Ele tá ali, faz parte do elenco, interage com a galera, mas não passa disso. Mas esse cenário era bem diferente no Real Madrid quando ele tinha acabado de chegar. Ele já não era craque no Flamengo, e quando foi pra Espanha, ele estava muito abaixo do nível dos outros. Tanto que até vazou um vídeo do Benzema falando pros outros jogadores não passarem pro Vini porque ele era tão ruim que jogava contra eles. Ele ficou um tempo excluído da panelinha e virou piada em toda a Espanha e aqui no Brasil. E com motivo. Foi uma contratação cara por um cara que nem conseguia acertar o gol. Esse provavelmente foi o período da vida que mudou o Vini de hoje. Ele não só estava vivendo um outro patamar de riqueza, como de cobrança também. E tudo em outro país, com outra língua e com pessoas desconhecidas, o que deixa muitas vezes mais difícil. Ele passou umas 2 temporadas sendo um bagre pior do que ele era no Flamengo, mas aí ele teve um momento de superação dele e parou de agredir a bola. O presidente do Real bancou o nome dele e ele voltou pro time principal. Aí o tempo passou e ele se tornou o cara que deu umas 2 Champions pro Real Madrid. Todo esse processo foi muito importante. Ele não só criou uma casca, mas também uma máscara. É uma outra personalidade em campo forjada a partir de toda a humilhação e treino. Se você já assistiu algum anime, você sabe como isso funciona. É como se, vestindo o uniforme do Real, a mente dele funcionasse em outra frequência. Ele fica mais confiante, mais marrento, mais concentrado, e os momentos de brilho dele saem mais naturalmente. O problema é que na seleção ele não passou por um processo de transição. E pra piorar, ele tá longe das coisas e lugares que associa a versão de sucesso dele. É por isso que ele não consegue usar a mesma máscara quando o uniforme muda de cor. E é como se, no Brasil, ele voltasse a ser o velho ele do Flamengo. Um bagre sem confiança ou habilidade. E aí ele entra num ciclo que a gente vê todo jogo. Ele não consegue performar numa partida com a seleção e fica menos confiante pra próxima. E aí ele performa mal também e fica com o psicológico afetado. A esse ponto, depois de tantos anos de seleção e só 8 gols, ele já tem outra máscara pra seleção, que é a desse Vini do passado. E isso também não acontece só com ele. Se você olhar pro Rafinha, é a mesma coisa. Ele também teve uma trajetória parecida no Barcelona e tem uma máscara que usa lá. Mas tudo isso que a gente falou tá mais ligado ao desempenho individual. E se você viu os jogos, percebeu que a seleção é ruim como um todo.
Na minha humilde opinião, tem um fator que conta muito pra isso. E não tô falando de entrosamento, tempo de treino ou esquema tático. Claro que isso tudo conta, mas tem outra coisa que realmente dá energia e motivação pra jogar. E isso não temos. E sim, nós não temos. Isso não é algo só dos jogadores, mas sim de toda a geração de brasileirinhos. Parte 3. Amor pela camisa. Gerações passadas até eram brasileiros com muito orgulho e muito amor. Antes, a seleção era boa, cheia de craques e chegou em 3 finais seguidas. E o Brasil era o país do futuro. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. A geração de craques se aposentou ou já passou do auge, e o país na verdade só piorou, ao ponto da gente ter vergonha e ódio de ser brasileiro. Se você é da geração Z igual a maioria dos jogadores, me diz, você realmente se importa com o Brasil? Eu não tô falando da seleção, tô falando desse país amaldiçoado que suga nossa alma. Provavelmente não, né? E os jogadores também não têm muito motivo pra amar ele. E na real, eles nem ao menos se identificam com o Brasil. É como eu disse, eles saem cedo daqui e vão fazer a vida em outro continente. E mesmo quando estavam aqui, viviam uma outra realidade muito diferente da população comum. Eles não conhecem esse Brasil fudido e caricato que a Nike quer enfiar na nossa goela. Eles têm mais identificação com os clubes em que eles estão há anos que com a seleção em que eles aparecem de vez em quando. O sonho deles está mais para ganhar uma Champions do que uma Copa do Mundo. E como o próprio Rafinha mesmo deixou escapar numa entrevista, muitos deles preferem ter férias do que jogar pela seleção praticamente obrigado. E obrigado não porque é tipo uma convocação de guerra. Os caras da CBF não vão aparecer na porta da casa deles e arrastar eles à força pro campo. Eles vão obrigados porque é na seleção que muitos deles ganham mais visibilidade. E aí eles podem ser comprados por clubes maiores por preços maiores. E a essa altura já deu pra sacar que a lista de convocados não é bem por mérito ou capacidade técnica. Tem todo um lobby de empresários e patrocinadores forçando a convocação de certos nomes. Então é isso, esquece esse negócio de amor pela camisa, pelo Brasil ou sei lá o que. Essa não é uma motivação de todos ali, talvez nem da maioria. É só um ou outro que a gente vê que tem esse desejo e realmente joga com vontade. O Vinícius Júnior é um deles? Na minha visão, não. Ele não liga tanto pro desempenho da seleção. Quando rola uma eliminação de alguma competição, até fazem uma cara triste na frente das câmeras, mas nesse último amistoso contra a França, que há poucos meses da Copa mostrou que o time tá uma merda e talvez nem passe das oitavas, deu pra ver como ele e vários outros jogadores realmente pensam. Mesmo perdendo de 2-1 com um cara a mais, o Vini, que jogou porra nenhuma e não acertou uma jogada, tava tudo risonho depois do jogo. Tinha torcedor otário todo estressado ainda, ele tava na resenha com os colegas franceses do Real. Nesse momento fica claro o que tudo aquilo significa pra eles. E não é muita coisa. E depois desse jogo ele tava dando rolê na Disney com a Virgínia, bem de boa, enquanto tinha torcedor indo trabalhar ainda puto com o jogo. Não seja um desses caras. O Brasil ganhando ou perdendo não muda nada na sua vida, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso mais perto da Copa. Bom, sobre o Vini de seleção, é isso. Mas antes de fechar, a gente tem que falar também de mais duas coisas que ajudam a entender a mentalidade desse cara e as ações dele. E a primeira é, parte 4, racismo. Mais especificamente o europeu, principalmente o espanhol. E para isso a gente tem que lembrar que nesses países, historicamente, eles veem esse lance de cor de forma diferente daqui. O espanhol médio, fã de futebol, não é qualquer coisinha que é racismo. E eles veem com maus olhos o vitimismo do Vini. Um cara que nunca foi escravo, que tá na high society do New Money e vive melhor que 98% da Espanha, tá reclamando demais por eles. E você também vai achar por aí outros negros que julgam a forma como ele reage ao racismo. Parece que ele realmente se ofende se falarem que ele é preto, como se fosse um xingamento. E um tão ruim que ele não consegue nem tancar. Mas você pode ver isso de outro modo. Quando chamam ele de algo assim, ele se vê inferiorizado no ambiente de Madrid. E quando lembram que ele não faz parte da bolha, da alta casta europeia, ele se sente deslocado, se sente vindo do passado, cheio de questões e problemas. As palavras em si não ofendem. Ele não chora porque chamaram ele de algum bicho. Chora porque mexe com o psicológico dele, de uma forma muito mais pessoal que como uma consciência de classe ou raça. Mas, se você parar e pensar como um espanhol médio, se ele se ofende com isso e reage assim, o problema é dele. Ele que lide com isso dentro da cabeça dele. Afinal, o jogo psicológico faz parte da partida. E o próprio Vini fica o tempo todo tentando desestabilizar o mental dos jogadores adversários. E não tô falando de drible e gol. Ele faz isso jogando a bola longe, reclamando o tempo todo, fazendo piada no ouvido deles, debochando, ofendendo. Isso irrita os jogadores e a torcida que tá vendo tudo isso de perto lá da arquibancada. Ele não é odiado pelo Atlético de Madrid, por exemplo, só por ser negro ou meter gol neles quase todo jogo. E o próprio Simeone já apontou o real caráter do Vini em campo. E parte da mídia espanhola concorda com ele. Mas aqui no Brasil ninguém da mídia deu muita relevância pra isso. Tanto porque ficaram com medo de serem taxados de racistas se falarem qualquer vírgula mal interpretada nessa questão, como porque o Vini é uma das estrelas de mais destaque da seleção. Eles têm que manter a imagem dele gostável. Essas coisas pegam mal. E provavelmente esse comportamento mais babaca também seja uma forma de compensação. Faz parte do pacote Vini do Real. É a forma que ele encontrou de se estabelecer como superior e confiante em campo. Ele só não lida bem com a resposta das provocações. E também não dá pra descartar que essas reações ao racismo sejam exageradas de propósito, porque assim ele consegue parar o jogo e arrumar uma punição para o adversário, e ainda ganha uma baita visibilidade na luta contra o racismo, que é algo que põe ele na posição de vítima e esconde as próprias falhas técnicas e de comportamento em campo.
E agora vamos ao último assunto que tá sempre junto quando se fala de vida de jogador de futebol. Parte 5. Mulheres. E Virgínia. Essa parte eu nem preciso falar muita coisa. Todo mundo já sabe como jogador de futebol, MC, empresário, político são com elas. Eles passam a juventude sendo ignorados por elas, por serem feios e pobres. E quando ficam ricos, começam a brotar contatinhos de verificados no Instagram e modelos, se é que você me entende. De novo, isso é uma forma de compensação. Uma vez que os caras têm acesso a mulheres que jamais dariam uma chance pra ele em outras condições, eles se viciam. E como qualquer droga, eles querem sempre mais. Não vou me aprofundar nas putarias que esses caras fazem porque todo mundo tem uma ideia. E provavelmente faria o mesmo se estivesse no lugar deles. E embora o Vini seja discreto, provavelmente por obrigação contratual com o Real, a gente sabe que ele tem uma carne fraca. O que nos leva ao questionamento. Por que ele assumiu a Virgínia? É forçado dizer que eles estão numa monogamia, até porque eles ficam distantes a maior parte do tempo e já pegaram o Vini trocando mensagens com outra. Mas por que mostrar ela pro mundo como a mulher principal? Esquece amor e essas coisas de pobre. Tem um interesse por trás. Da Virgínia a gente sabe que é o alpinismo social. Ela forçou o caminho dela até a casa dele, fez o que tinha que fazer e conseguiu fazer ele ceder. Agora ela tá com um dos brasileiros mais em evidência do mundo. E isso ajuda a marca dela a se expandir. Já do lado do Vini, ele ganha mais exposição nas redes sociais, principalmente no Brasil, mais uns patrocínios de coisas ligadas a produtos femininos para ele exibir quando sai com ela, dá uma esfriada na imagem de putanheiro e faz parecer que é um bom moço, e ainda tem um corpinho siliconado dela só pra ele de tempos em tempos. E se você olhar pelo lado da hierarquia, a Virgínia é uma das fêmeas de maior status no Brasil. Ela influencia milhões de mulheres e ganha milhões de dinheiros. Isso quer dizer que os dois estão felizes por serem um casal modelo da elite New Money e Fubanga brasileira? Isso a gente não tem como avaliar direito. Não temos muita informação sobre isso. Mas o provável é que não. E assim que não tiver mais valendo a pena eles aparecerem juntos, eles terminam. Parte 6. Considerações finais. Bom, já deu pra perceber que tudo em volta de personalidades assim tem duas camadas. A ilusória, que o staff por trás deles faz parecer real, pra enganar as massas e continuar fazendo dinheiro. E a real, que é bem mais frustrante e nojenta. E o que o staff não consegue esconder porque faz parte da pessoa. No fim, esses caras são gente como a gente. E essa análise do Vinícius Júnior serve pra mostrar esse lado mais humano de gente famosa. E entender como a mente deles funciona e por que eles fazem o que fazem. Claro que essa análise é apenas superficial. Num vídeo curto desses não dá pra se aprofundar muito mais. E talvez nem fosse interessante também. Agora me diz aí nos comentários. O que você acha que faltou falar sobre o Vini? E também quem você gostaria de ver analisado. Pode ser um artista, um político ou um grupo todo. Se eu tiver algum conhecimento sobre, eu falo deles. E se gostou do vídeo, dá like, compartilha e se inscreve pra mais. E se você gosta de ler, dá uma olhada nos meus livros também. Estão aí na descrição. São uma fantasia épica com ocultismo e filosofia e também tem esse lance de investigação psicológica. Até o próximo.